Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso podcast, o podcast favorito. O Papo de Psiquiatra hoje continua com Gustavo Medeiros, que é docente da Universidade de Maryland e é especialista em transtornos de humor de difícil tratamento. Então a gente conversou, vocês viram aqui, esse é o segundo episódio, a gente teve episódio sobre qual é a definição dessa condição clínica, como é que o psiquiatra pensa. E hoje a gente continua com esse tema. Quem viu ou ouviu o primeiro episódio viu a quantidade de informação que o Gustavo tem para fornecer para a gente continua nossa conversa sobre comorbidades. Eu estou aqui com o Marcos e o Marcelo, como sempre, com o nosso querido convidado, o primeiro convidado do podcast Papo de Psiquiatra, o Gustavo, para falar um pouco com a gente sobre a comorbidade nos pacientes com depressão de difícil tratamento. Claro que a gente vê muita comorbidade em psiquiatria, a gente sabe que é a regra muito mais do que a exceção, porém a gente também sabe que os pacientes que demoram a melhorar, pacientes para quem o tratamento não traz os benefícios que a gente espera inicialmente, são pacientes que têm mais transtornos mentais, tem um número maior de transtornos mentais, tem comorbidades. Queria perguntar para você, Gustavo, como é que você observa isso, como é que você avalia, como é que a gente decide o melhor tratamento para um paciente que tem múltiplas comorbidades? Você vê claramente pessoas com depressão de difícil tratamento que tá mais ou menos no subgrupo, mais ou menos na minha cabeça. Lógico que isso aí não é amplamente validado, mas você tem aquele paciente mais ansioso, com transtorno de ansiedade, você tem aqueles pacientes com uma história mais de trauma, geralmente pode ter um transtorno de estresse pós-traumático, ou você tem um paciente com transtorno de personalidade, borderline, bastante comum. Você tem um paciente que às vezes tem um uso de substância também, e às vezes está tudo isso junto. Então, assim, um ponto central é: o paciente tem depressão de difícil tratamento, mas você tem que ser um bom psiquiatra. Você tem que tratar a comorbidade. E muitas vezes o próprio tratamento da depressão facilita o tratamento da comorbidade e o tratamento da comorbidade facilita o tratamento da depressão. Algo que eu vejo, cuidado com polifarmácia. Esses pacientes, às vezes, você vai fazer a lista diagnóstica, tem 4 diagnósticos, por exemplo, vamos colocar depressão, borderline, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade não especificada. Então, o que a gente vê muito na clínica, uma coisa que é das mais comuns que eu faço, muitos psiquiatras, eles vão começando a tirar os sintomas, né? Então, tá com uma dificuldade de concentração, a pessoa vai e joga um estimulante. Então, quando você vê a lista de medicação, 6, 7, 8 medicações. Então, eu acho que às vezes você vê umas prescrições que são um crime. Vê qual é o tratamento mais adequado. Por exemplo, um tratamento com a história de borderline, bastante comum para mim. Tem um grupo aqui que eu passo, que eles fazem DBT, que é sensacional. Então a gente trabalha junto e a gente vê que esses pacientes eles melhoram bastante. Lógico que não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros, muitas vezes é uma maratona, mas a gente tem paciente que a gente está acompanhando há alguns anos que você olha para trás, você vê extremamente grave, você olha para hoje, você não acredita que é a mesma pessoa. Essa pessoa tratou não só a depressão, como tratou também o transtorno borderline. Cuidado com essas listas gigantescas. Eu prescrevo em geral 3, no máximo 4 medicações. Eu acho que a maioria dos meus pacientes tomam 2, deve ser 2,5, alguns pacientes 2, alguns pacientes 3 medicações. Mas cuidado com a polifarmácia. A polifarmácia é muito fácil de você chegar lá. É extremamente fácil, principalmente nesses pacientes. E às vezes é algo que é uma mistura que não respeita muito bem as entidades nosológicas, né? Então o paciente vi uma paciente semana passada, então o paciente tem depressão, aí tem borderline, aí ele começa a ter um pouco de transtorno alimentar, aí começa a ter um pouco de transtorno dissociativo, que aqui nos Estados Unidos é extremamente comum. Aí começa a ter um pouco de jogo compulsivo, mas nada
Exatamente, preenche critério, são todos um pouco subclínico. Então, esses casos são extremamente comuns, porque você prescreve o topiramato para o transtorno alimentar, aí depois você prescreve a naltrexona para o jogo patológico, às vezes tratando bem, tratando de uma maneira robusta, depressão e o borderline, essas coisas, elas vão melhorar. Polifarmácia, são tantas desvantagens, a aderência é horrível quando você senta e você me conta como é que você toma, que hora você toma, uma boa avaliação. Interações medicamentosas, né? Uma medicação afetando a outra. Isso a gente está falando só da psiquiatria, fora as comorbidades médicas, né? Você coloca mais efeitos colaterais, então se você está usando uma quetiapina, você coloca uma mirtazapina, você coloca trazodona, então essa pessoa vai ter uma sedação incrível, vai ter um ganho de peso incrível. Então, são alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Mas sim, você tem aqueles, vamos dizer, os subtipos de pacientes com depressão de difícil tratamento, que geralmente vem com uma comorbidade ou duas típicas. Gustavo, você está fornecendo aqui para a gente um material muito rico de informações, estamos aqui se debruçando nesse tema, né? Agora, voltando um pouco para algo mais básico, até que você falou no primeiro episódio, até pensando um pouco nos pacientes que também nos ouvem, você comentou, né, que depressão resistente muitas vezes é um nome ruim, algumas pessoas até falam em pseudo-resistência, né, porque às vezes não foi tentado exatamente pelo tempo adequado, pela dose adequada, e tem alguns estudos que mostram que até na psiquiatria 20% dos casos de todos os diagnósticos às vezes são chamados de resistentes e não são tão resistentes assim. Fora que nem você comentou do prejuízo até de desestimular a pessoa, né? Melhor falar difícil controle. Mas enfim, uma coisa que eu queria saber mais para os leigos, né? Como identificar, então, de maneira prática, o que você acaba mais pegando na sua clínica de casos que não foram tão, assim, bem conduzidos no sentido de chegam como resistentes, mas não foi tão tentado, assim, uma estratégia efetiva? O que você pega mais de casos que não foi tentado algo mais efetivo? Eu acho que o mais comum é interrupção muito cedo do tratamento. Então, eu acho que o vínculo, no IPQ, o que eu aprendi nessa residência em termos de como criar vínculo, de aqueles cursos de entrevista que a gente tinha, maravilhosos, tem que ter aquilo. É aquilo que vai, 5, 10 primeiros minutos, a gente não fala nada de psiquiatria. Eu converso sobre, me fala um pouco de você, onde você nasceu, onde você cresceu, mora sozinha, o que é que você gosta de fazer. Então, você começa a criar esse vínculo, não é perda de tempo. 5, 10 minutos finais, a gente vai chegar e a gente vai perguntar, tem alguma questão? Eu vou fazer o resumo para ver se eu entendi bem seu caso. Então, pelo que eu entendi, o que aconteceu é isso, isso, isso. Na cabeça do paciente está no começo, quando você conversa, você está abaixando um pouco a ansiedade dele, você está vendo o ser humano, isso já melhorou o vínculo, você pega a qualidade melhor durante a entrevista. No final, você faz o resumo. Na cabeça do paciente está, gente, ele escutou tudo que eu falei. E você ainda chega e pergunta, essa hora é a sua hora, eu estou aqui, a gente não está com pressa. Queria saber que perguntas vocês têm. Então, a gente tem várias técnicas de empatia, de conhecimento, enfim, esse vínculo, ele é fundamental. Na hora que você vai. Então, vínculo, ele é preditor de melhora, ele é preditor de menor número de processos. Aqui nos Estados Unidos eles estão preocupados toda hora no processo, mas eles estão preocupados da maneira errada. Eles estão preocupados em documentar tudo que eu estou fazendo, porque se eu sou processado, eu sou protegido. Mas a melhor maneira é você criar o vínculo, porque quanto melhor o vínculo que você tem, menor o número de processos. Às vezes você nunca vai ser processado. Então, voltando para a sua pergunta, o que eu vejo mais comum é, paciente tomou lá, você começou um antidepressivo, vamos dizer, um escitalopram, um Lexapro, e começou um antidepressivo, e o paciente está tendo insônia,
o paciente está tendo um pouco de mais ansiedade. Então, primeiro, na consulta, tenha certeza, esse vínculo você tem que fazer da maneira que toda vez que ele tomar aquela medicação, ele vai tomar um pouco da sua empatia, ele vai tomar um pouco da sua preocupação, ele vai estar internalizando, de certa forma, o psiquiatra. E o mais comum, interrupção cedo. O psiquiatra, então, tentar prescrever, entender muito fácil, entender para o paciente, olha, a gente vai começar agora, nesse começo vai ser uma fase um pouco mais difícil, porque a medicação vai ter um pouco mais de efeito colateral, e os efeitos colaterais mais comuns são esse e esse, que ocorrem em tal porcentagem. Geralmente eles diminuem a partir da segunda. Então, fazer uma boa educação, psicoeducação, e dar uma forma de contato fácil para entrar em contato com você e tentar insistir. Se não, quantas vezes eu já vi a pessoa toma uma medicação 3, 4 dias. Ah, doutor, não estou melhor e não estou dormindo bem. Eu chego, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a dose que você está tomando, vamos cortar pela metade. Eu vou prescrever essa medicação para, se você precisar para dormir, você toma. Se você toma primeiro metade do comprimido, se você precisar, pode aumentar para uma toda. E faz o seguinte, me liga daqui a 2 dias e me fala como é que você está. Ou me manda um texto e me fala como é que você está. Então, esse manejo inicial, e depois, quando melhora, você ganha o paciente. Então, o que eu vejo mais comum é interrupção cedo por efeitos colaterais, principalmente quando o paciente não tem suporte ou não tem ideia do que está acontecendo. Está esperando melhorar em 3 dias. Eu falo para eles, se você tiver melhor da depressão em 3, 4 dias, não é esperada. Daqui a 3, 4 dias você vai estar com uma depressão similar ao que você está hoje. E isso é esperada. A gente vai estar, vamos trabalhar junto, eu vou dar um suporte para você. Esse é meu celular, você pode mandar uma mensagem para mim. Então, esse que é o maior erro que eu vejo para a população leiga. Tem pacientes que, às vezes, 5, 6 medicações em seguida que eles tomam menos de uma semana. Eu já vi isso acontecer. Então, dá uma segurada ali no vínculo. A população leiga tem que entender. Medicações psiquiátricas, às vezes, tem um retardo na ação terapêutica, então demora para fazer efeitos, e os efeitos colaterais no início tendem a ser mais intensos do que depois de um tempo. Então, esse comecinho é uma fase difícil. É uma questão importante essa que você está descrevendo, que é um blending de vários aspectos da psicofarmacologia, da farmacocinética, da farmacodinâmica, de elementos biológicos dos fármacos, né, com um aspecto de apego dos fármacos, né, e de como que eles representam uma relação do médico com o paciente. E o efeito do fármaco, pro bem e pro mal, vai vir carregado da relação com o médico, né? O efeito e a aderência, né? Então, por que o paciente vai tomar um remédio se ele não se sentiu compreendido? Pô, é uma grande questão. Os psicofármacos são coisas sérias. Se alguém que os prescreveu não me ouviu, é uma decisão muito difícil confiar dessa forma, né? Então, para você ver que a gente começa a falar de depressão de difícil tratamento, a gente volta a falar de apego, fala de relação médico-paciente. É tudo meio blended, né? Tem uma mistura de tudo, né? Mas a prática mostra isso claramente, né, Gustavo? Quem presta atenção, o paciente percebe que isso faz uma diferença monumental, né? E muito dos eventos estressantes que as pessoas passam na vida como um elemento muito importante para recaída, né, para uma depressão que piora, para uma resposta não sustentável da depressão. E, em grande parte, esses eventos são ameaças ao apego, né? Então, ameaça de separação, de apego, que compreensivamente geram psicopatologia nos seres humanos, e muitos seres humanos são muito susceptíveis à psicopatologia do tipo depressiva, né? A gente consegue compreender isso. E muitas vezes, como clínico, o psicólogo, o psiquiatra, qualquer profissional de saúde mental é um agente central ali para restabelecer esse apego do paciente, né? Uma questão muito interessante. Eu concordo plenamente com o que você falou. É muito interessante, né, Gustavo? Como, bom, você deu definições aqui científicas, né, a respeito
depressão resistente ao tratamento, depressão de difícil controle, modelos dimensionais de como entender isso, medicações, potencialização das medicações, mas ao mesmo tempo é muito interessante ver como que isso é feito num contexto de uma boa entrevista, de um bom vínculo, né, da arte da medicina, e que muitas vezes a gente vê também, vamos dizer, nessas conversas a respeito, vamos dizer, de depressão resistente, talvez uma das primeiras vezes que eu estou ouvindo isso é muito interessante mesmo. E assim, eu queria até falando um pouco mais sobre essa questão das causas da resistência, né, que você comentou, tem até um psiquiatra americano que recentemente lançou um livro, ele até deu uma aula no APA esse ano, tem artigos também, que é o Paul Putman. Ele lançou um livro chamado Encontrando a Resistência ao Tratamento, Soluções através da Reconceitualização. Ele não fala só de depressão, ele fala também de psicose, né? E é interessante ver que, assim, todas as questões que ele colocou como possíveis causas, assim, de resistência ao tratamento, você colocou. Inclusive, todas essas questões em relação ao nome, né? Como isso pode causar desesperança e assim por diante. Mas eu queria falar sobre isso, quer dizer, esses pacientes, eles são muito diferentes entre si, né? A pessoa pode preencher critério para ter uma depressão de difícil controle, por exemplo, mas eles têm, vamos dizer, questões sociais, como você comentou, e de comorbidades, né? Então, é muito heterogêneo. Falando dessa heterogeneidade, né? Algo que às vezes a gente vê na prática clínica é quando o paciente tem uma comorbidade, como, por exemplo, uso de substância, bebida alcoólica, uso de cannabis, de maconha, e que muitas vezes podem estar associados a alguns sintomas, por exemplo, relacionados ao humor, né, relacionados à motivação. A gente sabe que o uso de maconha pode dar aquela síndrome amotivacional, a pessoa ela fica com uma anedonia, né, o uso de substância pode dar uma anedonia. Então eu queria saber, assim, na sua opinião, assim, né, como é que você vê esses casos, né, porque muitas vezes tem aquela questão da entrevista motivacional, quer dizer, como você consegue trabalhar junto, porque, você está dando um antidepressivo, né, você eventualmente até consegue fazer com que o paciente engaje numa terapia, mas tem o uso, por exemplo, da maconha, que cada vez mais é comum, né? Quer dizer, cada vez mais é aceito, digamos assim, ou eventualmente outras substâncias também. Na sua experiência, é comum a gente ver uma resistência nesses casos? Realmente eles ficam mais resistentes aos psicofármacos? Ou não necessariamente, né? Às vezes você trata a depressão, a pessoa talvez tenha uma necessidade menor de usar a substância, né? Como é que você vê esses casos? Então, com relação à maconha, lógico que cada estado nos Estados Unidos eles são mais federativos. Em teoria, o Brasil é federativo também, mas aqui a autonomia dos estados são maiores. Então, assim, aqui em Maryland, o uso recreativo ele é autorizado. Então, assim, muitos dos nossos pacientes eles utilizam maconha. Maconha teve por sinal, a audiência que está escutando, teve um CAM-MATCH. CAM-MATCH é o guideline da canadense, que para mim é o melhor guideline de depressão que tem. Lançaram de 2023, mas foi publicado esse ano, 2024. Esse CAM-MATCH ele é muito bem feito. Eles pegaram todos os especialistas do país. No Canadá é fácil de fazer isso, porque você tem 5, 6 grandes universidades, e eles fazem umas meta-análises lindas que levam em consideração eficácia, levam em consideração sintomas colaterais, levam em consideração acessibilidade, e se você colocar lá na tabela de depressão, eles dividem lá primeira linha, segunda linha, terceira linha, não recomendado. Maconha acredito que, se não é o único, deve ter algum outro que eu não estou lembrando, que é não recomendado. Então, maconha é muito bem caracterizado que piora a depressão. Então, essa questão de... Lógico, vai ter gente que vai ter uma depressão e vai ter uma melhora artificial a curto prazo, de um relaxamento, ou de sentir aquele peso da depressão sair quando você está tendo o efeito agudo ali da maconha. Mas numa visão não só aguda, numa visão, se você parar para ver, vamos dizer, ao longo de um mês ou ao longo de um tempo mais longo, é mais difícil tratar alguém que está usando maconha. A questão das outras comorbidades, por exemplo, o álcool, extremamente comum para você tentar se automedicar.
E a ideia, um absurdo que a gente escuta às vezes é: eu não vou prescrever um antidepressivo porque esse paciente está tomando álcool e o antidepressivo não vai funcionar bem. Isso eu já escutei algumas vezes e dá uma runheira por dentro, porque na verdade o antidepressivo provavelmente não vai fazer o efeito que ele poderia fazer com o álcool ali. Mas a gente tem que tratar as duas coisas. A gente tem que tratar a depressão, que lógico, devido ao álcool, vai ser um pouco menos efetivo, e você também trata essa comorbidade. Então, o que eu vejo é a gente tratar os dois. A mesma coisa, você está tratando uma depressão com sintomas psicóticos, você vai tratar os dois. Está muito bem feito. A gente encara essas comorbidades com substâncias de uma maneira muito semelhante. E com relação aqui nos Estados Unidos, a gente fez alguns estudos transculturais. A gente comparou uma amostra do IPQ com uma amostra aqui dos Estados Unidos de toque, uma outra amostra de jogo patológico e uma amostra de cleptomania. E uma amostra de TEI, 4 amostras. Em todas, adicções, dependências são mais altas aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. E se você pega esses estudos epidemiológicos, mais ou menos 3 vezes mais comum. Aqui nos Estados Unidos eles têm essa característica de essa busca por felicidade, esse drive por a vida é agora. Por exemplo, eles não economizam muito dinheiro, existe uma certa impulsividade. Então aqui a gente vê ainda mais que no Brasil. Ou seja, a gente começa a olhar de maneira abrangente. Uma outra questão cultural que tem um impacto diretamente nos pacientes, que por sua vez tem uma relação com piora de depressão, né? Com um componente que pode ser o que faz a diferença para um determinado paciente ter uma depressão de difícil tratamento, né? Então a gente já gravou um monte de episódios sobre uma série de temas e o único episódio que a gente recebeu uma série de críticas foi o episódio quando a gente falou de maconha. Quando a gente parou para falar de maconha, e isso foi anterior ao lançamento do CanMat, né, que foi há poucos meses. Mas a literatura já estava lá, né? De que, sim, o uso regular de maconha, assim como o uso regular de álcool, confere para os pacientes um risco maior de psicopatologia. Psicopatologia esta que tende a ser de mais difícil tratamento do que seria a psicopatologia sem o uso da substância. E por vezes essa psicopatologia é transtorno bipolar, é um problema de personalidade e por vezes é depressão. Né? Porque cada pessoa tem a sua susceptibilidade. Tem pessoas sob estresse bebem, pessoas sob estresse têm depressão, e tem pessoas que sob estresse deprimem e bebem, né? Então, na prática, a gente tem que pensar, a gente está às vezes trocando medicação, mas uma questão central, olha, muito possivelmente é uma queda de braço, o tratamento biológico vai ter uma chance menor de falhar, e aquilo que você mencionou da necessidade de ter um vínculo sólido e atualizado com o paciente que permita abordar esse tema, né? De diferentes maneiras. O Cross citou aqui entrevista motivacional, mas de trazer, olha, a gente tem um ponto aqui, né? Se eu não achasse, eu tô aqui pensando numa coisa que eu tenho que te falar, né? Que muito possivelmente a gente pode trocar remédio, novas terapêuticas, mas elas têm uma chance menor de funcionar por conta dessa questão com substância aqui, né? Conhecimento de entrevista motivacional é fundamental para qualquer bom psiquiatra. Se ele chegar lá e falar que ainda tá fumando maconha ou que aumentou, e você, pô, já falei para você que não é para fumar. Cara, lógico que não vai fazer efeito. É uma coisa quase paterna, assim, de, pô, mas já te falei, você não me obedece, né? E tá muito bem comprovado todos aqueles diferentes approaches, ser baseado no paciente, sem julgamento, mas apesar de não ter um julgamento, você tem que trazer o dado, a evidência é uma mistura interessante, né? Se trazer com um certo carinho, com uma certa empatia, porque no fundo você não quer fazer o paciente sofrer, você quer fazer o paciente melhorar. Então você tem que trazer a melhor evidência. Mas como trazer essa evidência não é no grito, nem no julgamento, nem naquela pegada mais paternalista, terapia de voadora no peito, certo? Eu adoro entrevista motivacional, uma coisa linda. E às vezes ter essa sensação, o que estimula o paciente? O que é importante para o paciente? Eu tive pacientes que eu já tentei dizer cigarro causa câncer, cigarro prejudica a condição cardiovascular, e nasce um neto, você começa a ver o envolvimento dele com o neto,
Aí vem aquela luzinha na cabeça, aí você fala, certo, foca no paciente. Como se sente quando está no neto? Aí você começa a falar a questão de fumante passivo. Você começa a falar a questão de virar um exemplo de superação para o neto. Você começa a falar a questão de quando você tem um fumante em casa, aumenta a chance do seu neto fumar. Então, também você identificar no paciente quais são aqueles pontos fundamentais, não na visão de mundo sua, nem no dado epidemiológico amplo, mas você tem que estar ali conectado para ver como ele está vendo o mundo naquele momento. O que é importante para ele. E a questão interessante de você falar, né? Quando nasce um neto, né? O apego, né, cara? É a relação com o outro, né? As pessoas se moverem pelas relações que elas têm, né? Em boas direções e às vezes em direções, infelizmente, que não são boas, né? Bom, pessoal, essa foi uma conversa sensacional aqui com o Gustavo sobre como é que a gente percebe comorbidades, como é que a gente vai, ao longo do tempo, identificando o que faz um paciente ter uma depressão de difícil tratamento e, por outro lado, como é que a gente engaja o paciente, como é que a gente pega esse elemento que conferiu para o paciente um desfecho clínico que não é o que a gente quer e como é que a gente usa essas informações favoravelmente ao paciente. E você vê que a gente, muito além de falar da depressão, a gente fala de múltiplos fatores, outros diagnósticos, características interpessoais do paciente, características sociais do paciente e, muitíssimo importante, talvez o maior foco dessa nossa conversa, a relação médico-paciente. Então, é muito legal ver essa conversa crescer assim, e acho que foi muito bacana. A gente continua no próximo episódio aqui com o Gustavo, que é docente da Universidade de Maryland, uma pessoa especializada, um psiquiatra especializado em depressão de difícil tratamento. E até breve, obrigado pela audiência. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Um abraço.